tudo bom? Hoje eu dou início a uma sequência de 6 vídeos e nesses vídeos eu vou falar sobre as 7 ferramentas básicas da qualidade. No vídeo de hoje eu falo sobre as duas primeiras ferramentas, a estratificação e a folha de verificação. O que elas são, para que elas servem e como vocês podem utilizar ela na vida de vocês. Fica de olho no vídeo. A estratificação nada mais é do que a divisão de um grupo em diversos subgrupos, baseado em suas características, as quais elas distinguem esses grupos, tá? Então, por exemplo, se eu vou estratificar a partir de equipamentos, de insumos, de pessoas, de métodos, medidas, de condições ambientais, enfim, quaisquer características que possam diferenciar esses subgrupos podem ser usadas como extratos, tá? Qual é a grande sacada aqui? É saber se essa característica ela influencia ou não no teu resultado. Porque se ela não influenciar, não faz sentido nenhum ela ser avaliada, tá? Então, por exemplo, os turnos de produção vão interferir ou não na identificação de um problema? As condições climáticas influenciam nos resultados ou não? O local no qual o produto é fabricado torna diferente essas linhas de produção? Por exemplo, se você tem 3 turnos funcionando numa fábrica, o funcionário que trabalha à noite, o desempenho dele é diferente do funcionário que trabalha de manhã? Se você tem uma fábrica localizada, por exemplo, aqui em Teresina, que tem característica quente, e uma fábrica localizada no sul do Brasil, que tem característica fria, e você trabalha com uma linha de produção que usa fermentação, e a fermentação ela é impactada pela temperatura, será que essas condições climáticas fazem sentido ser avaliadas e estratificadas? Então, o local, Teresina, Sul, sei lá, Curitiba, será que influencia na fabricação desse produto? Então, são características que precisariam ser avaliadas, tá? Já a folha de verificação, ela é usada para planejar a coleta desses dados, tá? A partir de quê? Das necessidades de análise futura. Com isso, essa coleta de dados ela é simplificada e organizada. E assim a gente consegue eliminar a necessidade de rearranjo posterior desses dados. Ou seja, nada mais é do que planejar a coleta dos dados de forma organizada e sistematizada. Para quê? Para a gente reduzir retrabalho lá na frente, tá? Então, eu planejo o que eu vou coletar e a forma que vai ser coletada. Por exemplo, aqui, eu tenho um extrato, que é o estágio de fabricação, o outro extrato é o tipo de produto, aí eu tenho aqui outro extrato, sendo a data, a seção, o inspetor, o turno, o lote também é um extrato, tá? Então, observa que a gente já está usando uma ferramenta da qualidade para estruturar uma outra. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso listar vários defeitos, tá? E verificar, de fato, numa amostra, nesse lote, de um lote eu pego uma amostra, tá? E aí, dessa amostra, eu vou verificar se esses defeitos existem ou não. Tá? Então, aí, por exemplo, a gente tem marcas nas superfícies, trincas, peça incompleta, deformação, outros. E aí, você vai marcando, vai ticando mesmo, sabe? Tem defeito, não tem defeito. Tem defeito, tica, 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 tica. E depois você soma para saber o que? A quantidade de defeitos de cada tipo de defeito, tá? E aí você pode ter também um total de itens que foram rejeitados. Tipo, desses 62, 42 itens foram rejeitados, tá? Então, aqui vocês observem que nada mais é do que uma planilha organizada para coleta de dados. Porque isso aqui vai ser insumo para você fazer outras, para você aplicar em outras ferramentas. Por exemplo, no diagrama de Pareto, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então, olhando aqui rapidamente, você já sabe o quê? Que peças incompletas são o principal problema desse lote, enfim, dessa situação. E o que você pode avaliar posteriormente, né? Se você faz várias inspeções
em diferentes turnos, dependendo da quantidade desses dados, você pode o quê? Inferir se o turno faz efeito ou não nesses defeitos, nessa quantidade. Ou o inspetor, ou a data. Por exemplo, você identifica que numa data específica houve muito problema de deformação, mas nas outras datas não tiveram. E aí você vai observar o histórico daquele dia, o que aconteceu. Enfim, pode ter sido uma falta de energia, uma quebra de uma máquina, e aí você começa a juntar as pecinhas para poder identificar. A ideia toda é o porquê desses problemas e como solucioná-los. É isso.